E aí, beleza? Já tem algum tempo que eu estou tentando fazer caixas usando encaixes, mas fazer isso de uma maneira que seja reproduzível, que seja mais fácil e que eu consiga repetir isso mais vezes. Se você viu o meu vídeo da caixa de ferramenta tradicional japonesa, você viu que eu fiz um gabarito para usar na minha esquadrejadeira. Ele não funcionou muito bem porque a esquadrejadeira, a sua posição em relação ao disco de serra é muito longe, porque ela não é feita para esse tipo de coisa. Ela é feita para manter você longe do corte. Por isso ela tem algumas travas onde você pode travar o material e correr o carro sem que você chegue perto da serra. As caixinhas que eu fiz para a caixa de ferramenta não ficaram muito precisas. Deram bastante trabalho para encaixar isso depois. Tem um tipo de encaixe que eu gosto que em inglês é chamado de finger joint, onde são feitas vários cortes e elas se encaixam como dedos se encaixam quando você junta suas mãos. Mas na esquadrejadeira não fica muito bom porque você está numa posição que não é legal e a sua mão acaba ficando um pouco perto da serra, numa posição que você está com o corpo muito longe, sem muita estabilidade para que você não corra o risco de sofrer um acidente. Dessa forma eu resolvi resgatar essa máquina que a gente tinha aqui, está um pouco sem uso, que é uma máquina da Makita que ela é chamada de flipper. De um lado ela é uma serra de mesa e do outro lado, quando você tomba essa mesa, ela vira uma serra de esquadria. De maneira geral é uma máquina um pouquinho baixa para fazer cortes mais complicados, mas eu acredito que para isso vai funcionar. Então eu já montei aqui um trenózinho e vou montar esse gabarito para que eu possa fazer esses encaixes de maneira mais fácil. Então a máquina conta com dois canais aqui para você encaixar o goniômetro que vem com ela. Mas eu não sei o que acontece, e isso acontece na minha serra de fita, que também é da Makita, que eles fazem essa peça com jogo. Essa peça é muito folgada para o canal que tem aqui. Essa máquina conta com o canal dos dois lados, e a ideia é fazer com que o trenó corra com guias aqui dentro. Para isso eu cortei duas peças de madeira na medida, com quase nada de folga, e eu vou fixar essas duas peças na parte de baixo do trenó. O trenózinho eu montei com sobras de MDF aqui e com duas paredes, porque eu vou cortar esse trenó com a serra, então essas duas paredes, além de darem um esquadro na peça, elas vão manter as duas metades da base conectadas. Então a ideia aqui é a seguinte: primeiro eu vou colar com cola instantânea os dois trenós na parte de baixo do trenó, me atentando para o esquadro na hora de colar, e com as peças coladas eu vou tirar isso aqui e vou fixar com parafusos. A cola é só para eu ter certeza da posição, porque parafusar de cima para baixo aqui vai ser bem complicado para acertar direitinho na peça de madeira. Então eu vou colar para ter elas no lugar. A hora que a cola curar, eu coloco isso na bancada e fixo com parafusos. Então o primeiro passo aqui eu vou marcar nas peças aonde vai ficar o trenó para eu não passar cola onde eu não preciso. Então agora eu tiro o trenó do lugar
e vou pegar a cola instantânea e passar nas duas peças e posicionar rapidamente o meu trenó, me atentando para o esquadro em relação à serra e esperar a cola agir. Então agora que a cola já agiu, vou fixar esses dois esquis no trenó de maneira permanente. Ao longo do tempo a cola instantânea tende a se soltar. Essa ideia aqui de usar peças de madeira, você pode aplicar na sua serra, sendo aquelas serras portáteis, pequenas, ou qualquer serra que tenha esse tipo de trilho, e você quiser fazer um gabarito que corra na mesa, você pode usar essa ideia. Eu usei MDF revestido aqui, porque eu tinha aqui sobras desse material, e também ele é mais liso do que o MDF ou compensado cru. Então, aqui ele vai correr melhor lá na mesa. Se você tiver problema, que nem aqui nos esquis lá no canal, tiver problema para movimentar o conjunto, é só você pegar parafina. Você já viu o meu short sobre parafina? A parafina, quando ela está seca, ela serve como um lubrificante. Então, na sua plana, na sua serra, na sua tupia, você pode passar um pouco de parafina, que ela vai deslizar muito melhor. Inclusive na sua plana manual, você pode passar na sola dela, que ela vai correr bem mais fácil sobre a madeira. Então aqui é só 2 parafusos em cada aqui, para ter certeza de que vai ficar tudo no lugar. Então é só marcar. Vamos colocar isso a uns 50 milímetros do final do trenó. No meu caso aqui, o esqui tem 16 milímetros, porque é a largura do canal. Uma leve folga, deve ter uns 0,2 de milímetro aqui de folga. Porque se ela tiver muita folga, ela vai ficar igual ao goniômetro que veio com a máquina. Então, 16, marco meio e parafuso. Parafusinho 4x16, porque a altura desse esqui ficou em 6 milímetros, então não precisa não precisa ser um parafuso muito longo, porque você não quer que ele também saia lá do outro lado do trenó. Devagarzinho, para não correr o risco de você abrir essa madeira. Principalmente se você estiver usando um outro material que não seja madeira. O ideal é que seja madeira, porque ela é um pouco mais dura do que o MDF, por exemplo. Então é mais fácil de usar madeira. O MDF, quando você tem lâminas muito finas assim, ele tem muita flexibilidade. E os esquis agora estão no lugar. E aí a gente vai fazer um corte de guia aqui para a gente saber aonde a serra vai passar exatamente nesse conjunto. Então aqui eu fui fazer um teste de movimentação, não está muito
muito legal a movimentação aqui. Então, vou fazer o que eu falei, de passar parafina. Pode ser um pedaço de vela, uma vela que você queimou e não terminou, para que então você passa na parte que vai embaixo e nas laterais principalmente, e você pode passar na base do seu trenó. E à medida que você for usando e você sentir que começou a pegar, é só aplicar de novo. Agora ele está correndo legal. Então agora eu vou baixar a serra. Eu não pretendo fazer coisas muito grandes nesse gabarito. Então por isso que eu fiz as paredes baixas. Se você olhar aqui, ó, a serra está mais alta do que as paredes, mas eu pretendo trabalhar com materiais no máximo de 20 milímetros aqui de espessura. Então essa é a altura máxima que eu vou ter da serra. Nesse caso aqui, a serra ela chega até 75 milímetros de altura de corte. Então eu vou baixar. Como eu tenho um MDF de 18, você pode usar um de 15 também. Eu vou baixar a serra para a altura de 38 milímetros da mesa. Então ela vai passar a base e mais 20 milímetros de altura de corte que eu pretendo usar. Se no futuro eu começar a trabalhar com materiais mais altos, é só eu fazer um outro trenózinho desse com as paredes mais altas, para que tenha material suficiente em cima do corte, para que ele não comece a torcer à medida que você vai usando. Então é só baixar a serra. Então a serra já está na altura que eu quero. Eu vou ligar. Cuidado com as mãos. Sempre de olho na serra e na posição das suas mãos. Como eu disse, essa serra estava um tempo parada e eu descobri que o disco de serra está precisando de afiação. Uma coisa importante sobre esse tipo de gabarito é que você use sempre o mesmo disco de serra. Isso é importante porque diferentes discos com diferentes geometrias e diferentes desenhos de dente vão ter espessuras diferentes. Se você trocar de um disco para o outro e colocar o gabarito, a espessura pode não ser exatamente a mesma. Então é sempre usar um conjunto fixo entre gabarito e disco de serra. Agora que eu já fiz o corte de guia, você consegue ver como ele fica. Muito cuidado com a posição das suas mãos, sempre preocupado com a serra. A serra não perdoa e do jeito que ela corta madeira fácil, seu dedo vai fácil também. Então, sempre de olho aonde sua mão está em relação à serra. Sentiu que vai engatar o material, não tenta segurar. Solta. Beleza? Agora o próximo passo é fazer o gabarito em si. Agora a gente está com
o trenózinho pronto. Agora a gente vai fazer o gabarito. O gabarito vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ser fixo aqui, você pode prender isso com um grampo. Se você utiliza um trenó desse na sua serra para ajudar nos seus cortes, você pode fazer essa peça que você movimente ela de lugar, e aí você pode fixar isso com sargentos, ou no caso aqui eu vou parafusar essa peça aqui. Nós vamos fazer um corte aqui para encaixar uma peça de guia que vai servir para os próximos encaixes. Dessa forma, cada passada da serra vai ser um encaixe e você não vai ter que se preocupar em fazer conta e marcação. Você simplesmente vai encaixar a peça nesse batente que vai ser colocado aqui, e depois é só ir encaixando nesse batente para fazer o encaixe. Então aqui eu vou fazer 4 furos para poder fixar essa peça no trenó. Esses furos pode ser feito no olho, só manter longe da onde a serra vai passar. E aí eu vou fazer primeiro o corte para o batente e depois fazer o posicionamento da peça. Então, fazer os furos primeiro. Não esquecer de escariar para os parafusos não ficarem no caminho. Então agora, para posicionar o corte do batente, eu vou marcar aqui com um paquímetro, deslocar e prender com grampo. No meu caso aqui, a serra tem 2,4 milímetros de espessura, então eu preciso de 4,8 de distância para o batente. Então é só encostar aqui o paquímetro aqui no final, encostar a peça e travar com os grampos. Eu já acertei a altura da serra aqui para 6 milímetros, que é o que eu vou fazer o batente e fazer o corte. Para posicionar a peça onde você precisa, você pega uma sobrinha da peça do batente que você preparou, encosta ela aqui e trava no grampo. Ela tem que ficar, nem muito justa, nem muito frouxa. Agora eu vou fazer um teste com essas pecinhas aqui. Se tiver tudo certo, é só fixar permanentemente. Então é só encostar aqui no batente e fazer o primeiro corte. Então, depois de feito o primeiro corte, é só ir encaixando aqui no batente e ir fazendo até o final da peça. Para a segunda peça, você vai pegar essa peça no primeiro corte que você fez, vai virar ao contrário e encaixar no batente. Você vem com a segunda peça e encosta nela e faz o primeiro corte. Depois do primeiro corte feito, é só encostar aqui no batente e repetir o processo.
E aqui está o encaixe. Pronto. Agora que você tem certeza de que a medida está certa, você pode fazer a fixação permanente. Como o espaço aqui, a parafusadeira não cabe, então eu vou usar esse acessório que já segue o padrão de parafusadeira aqui, que ele faz ele parafusa em ângulo. Então assim, em espaços pequenos, eu consigo parafusar. Então tá aqui a peça, o encaixe pronto. Se você usar madeiras diferentes, você vai ter um detalhe a mais na sua peça. Se você seguir os múltiplos da espessura da sua serra, esse finalzinho aqui sempre vai ficar certinho. Aqui, como eu não medi, eu só peguei 2 peças de sobra que eu tinha aqui, ele ficou essa pontinha fininha no final. Mas se você seguir, no meu caso aqui, 2,4, se eu sempre seguir múltiplos dessa medida, vai terminar exato. Então, é só um cuidado para você ter, para que o acabamento fique legal. Agora é só colar isso aqui, passar cola em todos os encaixes. E como tem muita superfície de contato, isso aqui vai ficar bem firme. Dá um trabalhinho para fazer o trenó, acertar ele direitinho, mas depois você não precisa mais se preocupar com isso. Então vai ficar bem legal. E na serra pequena, como ela é mais baixinha e eu estou mais perto da serra, eu me senti muito mais seguro. Eu ainda vou pensar em alguns upgrades de segurança ali por causa da serra exposta, para evitar que eu esqueça que meu dedo está no caminho e aconteça um acidente. Assim que eu tiver essas melhorias, à medida que eu for usando, eu vou identificando aonde que dá para melhorar. Eu vou mostrar para você como melhorar a segurança do seu trenózinho. Essa lógica do trenózinho, para quem tem essas serras tipo da DeWalt, da Makita, que são portáteis, funciona para diversas aplicações. Você pode fazer um gabarito para corte em 45 graus, você pode fazer um gabarito para fazer rebaixos, você pode fazer N gabaritos com sobras que você tenha na sua oficina e que servem diversos propósitos. Então, essa mesma lógica você pode aplicar para outras aplicações. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou ficando por aqui. Um abraço.